Glória a Deus. Bom dia, povo do Senhor, igreja do Senhor. Bom dia, podem se assentar. Que bom, que momento prazeroso, que momento delicioso. Eu não sei se você sente, eu sinto. Eu queria muito que você sentisse o mesmo que eu estou sentindo nesse momento. Eu queria muito que você fosse tocado pela presença do Santo dos Santos. Eu queria muito ver a igreja sair do átrio, do pátio. A gente já deu o nosso sacrifício, querido. Já fizemos o holocausto já foi feito. Já foi feito, na verdade, o cordeiro já foi morto. O cordeiro perfeito já foi morto. O sacrifício já foi feito. O véu se rasgou. Você tem total acesso. Você tem liberdade para entrar no lugar santo. Eu te convido nessa manhã a sair do átrio e entrar no tabernáculo do Senhor. Apenas eles receberam. Eu te convido nessa manhã você sair do átrio e entrar no tabernáculo do Senhor. Você deseja entrar no tabernáculo do Senhor? Você deseja lá onde está a presença do Espírito Santo? Você deseja? Candelabro, as luzes estão acesas. Isso significa que Ele está presente, que Ele está no nosso meio. Ele quer te levar e te conduzir ao lugar santíssimo. Você quer ter essa experiência? Eu falo para você, quando eu entrei eu não queria mais sair. E todo culto que eu venho, eu peço, Senhor, me permita entrar no lugar santíssimo. Eu te convido a isso, querido, nessa manhã. O Senhor tem uma palavra para você nessa manhã. Na verdade, o Senhor tem muito mais do que isso. E vai ser hoje. Se você crer, você vai receber isso hoje. Aquilo que você tanto tem pedido. Aquilo que você tem orado, acordado de madrugada, pedido ao Senhor. Ele está aqui para te conceder. Quando o Jonathan aqui no louvor, na ministração do louvor, ele leu Apocalipse, falando sobre os anjos do Senhor, sobre a majestade do Senhor, falando sobre tirar a coroa do Senhor, e que ali, simbolicamente, eu tirava a coroa que estava na minha cabeça, estendia ao Senhor. É como se eu visse uma escada descendo aqui, ó, dos céus para esse lugar, para esse templo. Eu vi isso uma vez na célula, eu falei, a célula Vida sabe disso, né? A célula Vida sabe disso, e o Senhor tem falado comigo constantemente. Todo lugar que você se reunir e você levar a minha presença, essa escada vai estar lá. E eu vi essa escada aqui hoje. Há uma escada nesse lugar. Há anjos descendo, subindo, trazendo bênçãos e levando as suas lamentações. Querida, acredite nisso. Feche os seus olhos. Eu vou fazer isso. Eu vou dar lugar para o Espírito Santo. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Abre os olhos da tua igreja, para que eles vejam o que o Senhor tem me mostrado. O Senhor não me mostrou isso apenas para alegrar o meu coração. O Senhor mostrou isso para me ministrar à tua igreja. Para fazer com que eles vejam. Para fazer com que eles tenham total visão daquilo que o Senhor tem para eles. Então, Espírito Santo. Há anjos andando nesse lugar, querido. Não se assuste, não. Não se assuste, não. Se você levar um esbarrão, se algo passar como se fosse uma eletricidade no teu corpo, saiba que são os anjos que estão passeando nesse lugar. E se isso acontecer, se entregue totalmente ao Espírito do Senhor, porque Ele está te escolhendo, Ele está te chamando, Ele está te convidando para que você seja a igreja do Senhor, para que você esteja naquele momento preparado, sabe, quando o Senhor chamou de se ficar em Jerusalém, quando o Senhor desceu, Ele está descendo aqui nessa manhã. Ele está descendo aqui nessa manhã. Abre os olhos da tua igreja, Espírito Santo. Não permita com que nenhuma distração, Senhor, nada impeça o teu agir nessa manhã, Senhor. Não permita, para que eles recebam aquilo que o Senhor tem para eles. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler alguns versículos. Não vamos deixar o tempo avançar, vamos entregar o que o Senhor tem para você.
e permitir com que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 1, versículo 15. Essa é uma palavra que o Senhor tem me dado há mais de um mês. É interessante quando o Senhor me dá uma palavra que eu levo anotações, eu anoto. Eu percebo quando o Espírito Santo de Deus falar comigo, prepara que um dia você vai entregar ela. Mas não vai ser para a célula vida, não vai ser para a sua família apenas, vai ser para a minha igreja. E essa palavra é para a igreja do Senhor. E eu quero entregar ela para você, eu quero que você esteja muito atento. Isso está vindo muito forte no meu coração. Não se distraia. Não se distraia. Nem com a esposa, nem com os filhos. Não se distraia. Você está num lugar santo, querido. Para me subir aqui é uma dificuldade enorme. Eu sei o que está aqui em cima. Eu sei o que me move nesse momento. Então não se distraia, receba aquilo que o Senhor tem para você. Não se trata do irmão Ivanildo, não se preocupe comigo. Eu não tenho nada para você, mas o Espírito Santo do Senhor tem. Não se distraia, essa palavra é sua. Talvez é a bênção que você tanto tem pedido. Vamos então ler a palavra do Senhor, nós vamos ler, e quando o Espírito Santo quiser parar, eu vou parar, vou permitir com que ele ministre. Que diz assim o versículo 1, Êxodo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente o anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Eu vou repetir o versículo 2. Mandarei à sua frente um anjo. O que eu falei aqui das escadas? Eu não preparei as escadas, foi o Senhor que mostrou em visão. Mandarei à sua frente um anjo. E o que ele vai fazer? Vamos continuar lendo? Expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. O Senhor está mandando anjos aqui nessa manhã. Os anjos estão passeando nesse lugar. E é por você que eles estão aqui. É por você. É pela tua causa. Você é o principal motivo dos anjos do Senhor estar aqui. Você é o principal motivo. E foi o próprio Senhor que mandou. O próprio Senhor que me mostrou. Eu estou descendo anjo nesse lugar. Eu confesso, quando eu escrevi e recebi a palavra, eu não tinha isso em mente. O Senhor está apenas confirmando. Eu estou enviando anjos à frente do meu povo para expulsar tudo aquilo que tem distraído a minha igreja de entender a visão que eu tenho para elas. Qual é o título da mensagem? Nós estamos falando aqui há um tempo, né? O que está escrito aqui na frente? Ano da visão. Ano da visão. Ano da visão. O título da mensagem, para quem quer anotar, o Espírito Santo nos leva a viver a visão de Deus. É o Espírito Santo que vai nos levar a viver a visão de Deus. E Ele enviou anjos nesse lugar. Ele está contemplando cada coração, cada pensamento. Eu não sei o que vocês estão pensando. É claro que alguns o Senhor até me mostra, mas eu não sei a necessidade do teu coração. Ou melhor, eu não sei a necessidade que o Senhor tem em tirar do teu coração. Eu acho que a palavra maior é essa. Tem algo que o Senhor quer tirar aqui nessa manhã. Os anjos foram para quê? Que o Senhor estava enviando? Para expulsar, os inimigos de Israel. Quem tem sido o teu inimigo? Será que você tem inimigo? Você deve falar comigo, não, irmão, eu não tenho inimigo nenhum. Eu sou de paz, e de paz com todo mundo. Eu não tenho problema no meu trabalho, na minha casa, em qualquer lugar que eu vou, eu tenho paz. Verdade, você tem paz. Mas há um inimigo tentando roubar a tua atenção que deveria ser dada a Deus. Então guarda sobre isso, tá? Deus enviou um anjo para expulsar, para arrancar, para tirar tudo aquilo que tem desviado a tua atenção de Deus. O Senhor quer a tua atenção. O Senhor quer a sua atenção. Estamos vivendo um momento muito especial, mas muito especial. Cada culto eu tenho sido surpreendido com a presença do Senhor. Cada culto eu tenho recebido a manifestação e a glória do Espírito Santo.
Eu tenho sentido o Shekinah de Deus, a presença do Todo-Poderoso. Irmão Ivanildo, que coisa é essa? Sim, é por isso que quando eu subo aqui, eu te convido a senti-la. Você só vai entender o que eu falo quando você começar a sentir. Quando você começar a ser tomado pelo Espírito Santo, a te arrancar do natural e te levar para o sobrenatural. Quando você começar a perceber, a entender, a sentir, você vai ver o que eu estou falando. E aí você vai ser realmente igreja do Senhor, discípulo do Senhor, filhos de Deus. Nós gostamos tanto desse título, né? Filhos de Deus, o que significa isso? Começa a ler a Bíblia que você vai ver que é muito mais do que o que você está achando que é. E Ele está enviando anjos para isso nessa manhã. Vai tirar, vai arrancar tudo aquilo que tem te distraído, bloqueado a tua visão e os teus ouvidos, os teus sentidos. Ele está te atraindo para Ele. O amor dele está te atraindo. O amor dele está te atraindo. Amém? Vamos continuar? Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, guardem essa palavra, obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém ousou enfeite algum. E isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Guarda esse nome. Auxiliar, servia e não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem virás comigo? Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o seu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Eu queria que você repetisse isso comigo. Se não fores conosco, Senhor, não nos envie. Não nos envie. Queridos, sem Deus nós não conseguimos nada. Sem a presença do Espírito Santo, o Emanuel de hoje, que representa a Trindade, sem essa presença nós não somos nada. Nós não somos nem igreja, muito menos filhos de Deus, muito menos andar na visão que Deus quer para nós. Sem o Espírito Santo, nós podemos até ter estratégia, e por um certo momento até conseguir fazer alguma coisa, né? Agradar o irmão, e nós somos muito bons nisso, hein? Em agradar o irmão. Fazemos o possível, nunca o impossível, apenas o possível, para agradar o irmão, para atrair, para aproximar. Mas deixa eu falar uma coisa para você: se o Espírito Santo de Deus não estiver nesse negócio, essa pessoa não fica. Ela não fica. Somente o Espírito Santo de Deus transforma. Somente o Espírito Santo de Deus nos convence. Você acredita nisso?
O ano passado, aí no finalzinho do ano, ano passado, para o ano, esse ano que está entrando, eu fui para o Rio. Passar umas férias com a minha mãe, com a minha família. E lá eu passei bastante na cidade maravilhosa. Não está tão mais maravilhosa como era, mas ainda é maravilhosa. A minha filha, ela reclama muito que ela nasceu no Rio, é carioca, mas saiu de lá com 3 anos e não conhece nada do Rio, né? Ou pelo menos não conhecia. As últimas viagens que nós temos feito para lá, eu tenho procurado, né, atender o pedido dela e apresentar ela aos pontos turísticos. E é interessante que quando eu vou para lá, eu já tenho mais de 20 anos já, né? Completou agora esse ano, 20 anos fora do Rio de Janeiro, quando o Senhor me tirou do meio da minha parentela e me trouxe para uma terra prometida. E me trouxe para uma terra prometida. Amém. Eu falei para você, não fica distraído. O Senhor vai te abençoar nessa manhã. E eu estou aqui, desde já, pronto a servi-lo. E quando a gente vai andar no Rio, eu não conheço mais o Rio. E eu estou igual a vocês, eu tenho medo de andar no Rio. O carioca não tem medo de andar no Rio, mas quando a gente está longe, a gente tem medo. A gente vê as notícias, as dificuldades, né, que o Estado tem passado. E eu ando lá, não conheço mais, muita coisa mudou, mas muita coisa mesmo. O local que eu morava não é mais o mesmo. E para mim andar no Rio, eu tenho que andar com o GPS, navegador. E é interessante, né, que tem muita coisa que ainda está em construção, está em mudança. Em alguns momentos, mesmo com o GPS, você erra o caminho. Você vai para outra direção. Mas automaticamente o próprio GPS reconhece que você errou. E ele te acusa, e ele te alerta, né? E aí já começa a voz lá do GPS, já começa a falar, faça o retorno, né? Vira tal lugar. Você já sabe que está errado, porque rapidamente ele atualiza o navegador para te trazer para o caminho. E aí com o GPS você consegue reencontrar o caminho e chegar no seu destino. Por que eu estou contando essa história para vocês? Nós sabemos que Jesus é o caminho. Sabemos? Eu queria que você anotasse isso. Jesus Cristo é o caminho. É o único caminho. Se não for por Ele, ninguém chega ao Pai. Ninguém. A salvação está em Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém. Jesus é o único caminho. Nós sabemos disso. E nós lutamos a nossa vida cristã para permanecer nesse caminho, não é verdade? E eu sou assim. Porque em alguns momentos, só eu que sou assim? Isso. Porque em alguns momentos nós nos desviamos. Nós erramos o caminho. Em algum momento de distração, nós andamos em caminho contrário. E é interessante que quando você pega uma direção contrária, cada vez que você prossegue naquele caminho, você fica mais longe do destino. Já perceberam isso? Quem mora em Sarandi, para ir para Sarandi, se pegar lá o contorno sul, ele está indo o quê? Direção contrária, não é? Para ir para Sarandi tem que ir contorno norte, não é isso? Direção norte. É isso? Eu não sei muito, mas é isso mesmo, Andrei? É isso mesmo. Mas se você pegar o contorno sul, direção contorno sul, você está indo para Sarandi? Não. Você está indo ao contrário. E a nossa vida cristã é assim. Nós erramos às vezes o caminho. Nós nos distraímos. E quando nos distraímos, pegamos uma pista, uma direção que não é o caminho que nos leva ao Senhor. Eu acho que vocês estão começando a entender. O Espírito Santo vai começar a falar com vocês. O que nós precisamos para não errar o caminho? Ou melhor, quando errar o caminho, porque isso vai acontecer, quando tropeçar, quando se distrair, o que é que nós precisamos para encontrar o caminho de volta? Voltem lá no pensamento meu da estrada. Você dá atenção a quem? Você depende de quem naquele momento para acertar o caminho novamente? Um lugar que você não conhece. Do GPS. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus é o caminho, o Espírito Santo é o nosso GPS. O Espírito Santo é o nosso navegador. É Ele que nos navega nesse caminho. É Ele que vai nos levar à visão que Deus tem para a sua igreja. Sem o Espírito Santo, você não vai chegar lá. Acredite em mim, querido. Você não vai chegar.
E olha que eu sou um homem que eu procuro buscar ter santidade. Eu me separo das coisas do mundo, eu me dedico para Deus, eu faço lá o meu devocional todo instante, eu busco a presença do Senhor, e olhe que eu busco. Eu procuro estar totalmente, plenamente em comunhão com o Espírito Santo. Mas eu digo para vocês, se não for o Espírito Santo, eu não consigo me manter no caminho. Eu vou me distrair. Alguma coisa, soberba, orgulho, não sei, alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, ele tinha alguém, além de Moisés, que os guiava, não tinha? Uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem, né, que protegia do sol, a coluna de fogo que protegia lá do frio no deserto. Mas será que a coluna de fogo era só para proteger eles do frio? Será que a coluna de nuvem era só para proteger do calor? Não, aquilo ali era a direção. Aquilo ali era a presença do Senhor. Eles seguiam aquela direção. Aquele era o caminho e eles tinham que seguir. A palavra de Deus diz que quando a nuvem parava, eles paravam, preparavam acampamento, ficavam ali até a nuvem novamente se mover. Enquanto a nuvem não se movia, eles ficavam parados esperando a nuvem se mover. Eles dependiam totalmente da presença do Altíssimo. E por que nós não vamos depender? Por que nós já achamos que sabemos o caminho? Deus está falando muito aqui em tirar, né? Então nessa manhã, o Senhor vai tirar essa convicção sua. Sabe, uma convicção que acha que já sabe o destino de repente você já até sabe, nós sabemos. O caminho nós aprendemos que também sabemos. Mas muitas das vezes você acha que você não precisa do navegador. Eu tenho percebido isso quando eu me apaixonei pelo Espírito Santo, comecei a entender a obra dele. Comecei a entender que ele não era apenas a terceira pessoa da Trindade, que ele era muito mais do que isso, que ele está muito mais ativo do que eu imaginava. Quando eu comecei a buscá-lo, ele começou a me mostrar o caminho que eu devo seguir. Ele começou a me mostrar os caminhos errados que eu estava tomando. Eu comecei a entender que eu necessitava desse Espírito para me guiar, para me dirigir, me direcionar, para não me perder. E no momento que eu me perdi, ele me puxava de volta, aqui é o caminho. O Espírito Santo, querido, não é opcional, não. Às vezes eu converso com alguns crentes de muito tempo, e às vezes eu percebo que é como se fosse opcional, sabe? Quando você vai numa loja comprar um carro, e vai lá, tem o carro de entrada, não é isso? Tem um carro intermediário e tem um carro top, né? Só que aí você não tem a grana para comprar o top. Mas você tem o opcional. Você tem o de entrada. Aí o de entrada não tem tantos airbags como o outro, né? O de entrada não tem a câmera de ré, não tem lá os sensores, né, de estacionamento, não tem lá o que guia as faixas, quando você sai da direção, passa pela faixa, ele te traz de volta. Tem um bocado de coisa, tem uma tecnologia lá na multimídia diferente do que aquele de entrada, mas você compra o de entrada. Por quê? Porque você tem uma opção. Quando você aceitou a Cristo, Ele não te deu opção. A opção foi você aceitar Ele. No momento que você aceitou Ele, não te deu opção. Olha, você entra, mas você só leva Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo deixa aí que você não precisa dele. Foi assim? Não. E por que nós não entendemos isso realmente? Por que nós não agimos de acordo com aquilo que nós temos direito? O Espírito Santo é direito nosso. Nós vamos ler algumas palavras aqui, alguns versículos que falam sobre isso. É um direito que eu tenho, é um direito que você tem como filho do Senhor. Quer ver? Nós vamos chegar nisso então. Vamos ler o livro de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Talvez se eu estiver falando você não vai entender, mas se o próprio Senhor Jesus falar, você vai entender. Amém? Você está comigo? Não quero que vocês durmam não, tá? Não quero que vocês durmam, quero que vocês ouçam. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça. Livro de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Posso ler com vocês? Vamos lá, ó. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou.
Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu lhes afirmo, Jesus está fazendo o quê? Ele está perguntando? Ele está dando opção? Ele está afirmando. Ele está aqui declarando, afirmando, eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês. Eu vou pegar emprestado as palavras de Jesus aqui nessa manhã e falar, é para o teu bem, querido. Buscar a presença do Espírito Santo, ser revestido do Espírito Santo, é para o teu bem. Fala para o teu irmão que está ao teu lado. Acorda ele, que tem gente aqui querendo dormir, acorda, toca nele, fala, ó, o Espírito Santo veio para o seu bem. Isso, desperta, catuca ele. Fala, acorda, acorda. O Espírito Santo veio para o seu bem, é o próprio Senhor que falou isso. Ele estava se preparando, imagine só a cena, vamos lá, vamos imaginar essa cena. Jesus acabou de fazer lá o trabalho dele, a obra dele, propiciatória. Ele se colocou na cruz do Calvário, ele entregou a vida dele, por mim e por você. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Imagine a cabeça, o sentimento dos discípulos, dos apóstolos. Perdeu o mestre, perdeu o Senhor. Aquele a qual 3 anos e pouco eles andavam, comiam, dormiam e via Jesus fazer milagres. Imagine o sentimento dos discípulos quando vê Jesus falar, olha, eu vou embora, eu vou subir, eu preciso subir. Imagina a sensação de orfandade desses discípulos, a tristeza. Já perdemos ele uma vez e depois entenderam, ele voltou e vai perder novamente, só que dessa vez o próprio Senhor fala, eu vou e vocês não vão me ver mais. Imagine o sentimento desses discípulos, desses apóstolos. Mas ele fala, é para o bem de vocês. Ele afirma, a igreja, ele está afirmando aqui nessa manhã, é para o teu bem, é para o bem da igreja, é para o teu bem, que ele fosse, mas que o Espírito Conselheiro viesse. É para o meu bem que o Espírito Santo de Deus está aqui. É para o teu bem que o Espírito Santo de Deus está aqui, querido. É para o nosso bem. E para que é? No versículo 8 fala, ó, quando ele vier, ele já veio. Ele está aqui, amém? Ele já veio, ele está aqui, amém? Ele já veio. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele precisa te convencer. É necessário. Se você não se convencer disso, querido, se você não se convencer que você precisa ser transformado, mudado, para que ele realmente tome conta do teu ser, do teu interior, dos teus pensamentos, precisamos aprender a adorá-lo em espírito, em verdade, de corpo e alma. Quantas pessoas vêm para a presença do Senhor, vêm cultuar a Deus e vêm apenas com o corpo. A última ministração que eu fiz aqui foi sobre isso, sobre o átrio, né? Vem apenas no átrio, apenas lá fora do tabernáculo, apenas para trazer lá o animal para sacrificar, apenas para pedir perdão pelos seus pecados. É muito pouco, igreja, é muito pouco. Jesus já morreu, ele já fez esse sacrifício, você não precisa mais fazer isso. Você tem liberdade para entrar e entrar no tabernáculo, no lugar santo, ter acesso a esse Espírito, porque quando você entrar no tabernáculo, ele vai te convencer do teu pecado. Por isso que muitos entram na casa do Senhor e saem da mesma forma. Vêm para a igreja, vêm para a casa do Senhor, adoram até o Senhor, tem até uma sensação de que algo está acontecendo, porque, cara, se você não conseguir sentir uma sensação de que algo acontece nesse lugar, eu sinto muito. Eu sinto muito. Tem alguma coisa muito de errada. O que faz um homem do tamanho do pastor Amaro pular, correr, o que faz um homem desajeitado como eu pular, correr, dançar, o que faz? No natural eu não faria. Eu quero que você sinta esse sobrenatural, mas eu quero que você entenda que é para o teu bem que o Espírito Santo veio. E mais do que isso, eu quero que você entenda que é necessário, não é opcional, é necessário. Você necessita, enchei-vos do Espírito.
A palavra de Deus nos ensina, Ele nos dirige para isso. É interessante, vocês lembram de Paulo, quando Paulo teve um encontro com Jesus? Ele teve encontro. Estava lá perseguindo a igreja do Senhor, estava perseguindo o próprio Senhor. E de repente ele tem um encontro com o Senhor, ele ouve a voz do Senhor, ele cai, literalmente, ele cai do cavalo. E pergunta, Senhor, quem sois? E Jesus vem e fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele teve encontro com o Senhor. E naquele momento ele foi, chocado, ele foi tomado por algo, ele entendeu quem realmente era aquele Deus. Mas é tão interessante que depois ele vai para um lugar, aqueles que estavam com ele, porque ele ficou cego, ele não conseguia enxergar, ainda tinha escamas nos olhos. Tem muitos aqui nessa manhã que ainda está com escama nos olhos, mesmo tendo tido um encontro com Jesus. Mas como que é possível isso, irmão Ivanildo? Sim, você já teve um encontro com Jesus, alguém já te apresentou Ele. Alguém já falou dele para você, e você gostou disso, e isso entrou no teu coração, e você aceitou vir à presença do Senhor, mas ainda há escamas nos teus olhos, você ainda está vendo outras coisas que não é o que Deus está mostrando, a visão ainda não está clara, você ainda precisa de alguém pegar, vem cá irmão, e vamos lá, vamos para a igreja. Tem gente que é assim ainda, a esposa precisa acordar de manhã, falar, vamos para a igreja, nós precisamos ir para a igreja. O namorado, a namorada, o filho, a filha, está acontecendo até o contrário, né? Antes eram os pais que levavam os filhos para a igreja, hoje não. São os filhos que estão levando os pais para a igreja. Então, de repente, você sabe que Jesus é necessário para você. Você teve esse encontro, isso alegrou a tua vida, alegrou o teu coração. E tem até te levado para a presença dele. Você tem até vindo para o culto, mas ainda tem escamas. Paulo estava lá, foi levado para um lugar, e o Senhor aparece a um homem, a um sacerdote do Senhor, a um homem do Senhor, e vai falar com ele, vai a tal lugar, a rua tal, rua direita, rua A, algum lugar lá, e vai lá que eu preparei uma pessoa para você ir lá e colocar a mão sobre ele, para quê? Derramar sobre ele o Espírito Santo. E aquele homem vai até lá, e realmente Paulo estava cego, ele não conseguia ver, e aquele homem, quando toca em Paulo, a palavra de Deus diz que as escamas dos olhos de Paulo caem, e ele passa a enxergar. Ou seja, quando Paulo recebe a presença do Espírito Santo, ele começa a enxergar, ele começa a ter clareza daquilo que Deus chamou ele, para aquilo que Deus chamou ele. Tem muitos que ainda não entenderam isso. Tem muitos que acham que ainda não precisam fazer algo, ou seja, vêm para a casa do Senhor, adoram o Senhor, amam a Jesus, mas ainda não estão fazendo a vontade do Senhor. Ainda tem escamas nos teus olhos, Deus quer tirar. Cada ministração que eu estou falando em tirar aqui, o anjo está fazendo isso com você, querido. Há anjos circulando nesse lugar. E eles vieram para isso, eles vieram para ministrar isso na sua vida, cura, libertação nessa manhã. Cura e libertação. Deus quer abrir os teus olhos, quer dar clareza para você. Você tem ouvido tanto alguém subir aqui nesse púlpito falar do ano da visão, da visão, da visão. Que visão é essa? O Espírito Santo está te clareando nessa manhã. Você precisa abrir os seus olhos. Permita com que o Espírito Santo entre. Permita com que ele te convença que você está errado. Que o caminho que você está tomando está levando para outra direção. Deus não está mais sussurrando, Ele está berrando, Ele está clamando, Ele está falando. Abre os teus olhos, veja o que eu estou mostrando. Abre os teus olhos, ouça o que o Espírito está falando. Você não vai sair daqui hoje da mesma forma. Você precisa mudar o teu comportamento. Você precisa mudar, querido. Não perca mais tempo, não brinque com as coisas de Deus. Deus tem falado muito isso comigo. Não brinque mais, querido, eu tenho 53 anos de idade, eu não tenho mais tempo. Eu decidi na minha vida em servi-lo de corpo, alma e espírito. Eu quero ver o sobrenatural, eu quero ter a visão aberta, eu quero andar no sobrenatural, eu quero viver para Cristo todos os dias da minha vida. E não é só subindo no púlpito para pregar a palavra, não, na minha casa. No meu trabalho, em todo lugar que eu tiver, que eu seja um homem guiado pelo Espírito Santo. Que as pessoas olhem para mim e vejam a presença do próprio Deus em mim. Que se faça jus àquilo que o Senhor fez. Ele nos fez a imagem e semelhança dEle.
E para isso eu dependo do Espírito Santo, porque é Ele que convence que eu estou errado, que eu estou falando coisa errada, que eu estou andando em lugares errados, que eu estou andando com pessoas erradas. O anjo está tirando esse desejo de você, dessa companhia que você tem. Tem pessoas aqui que têm andado com pessoas erradas. Pessoas que têm roubado a tua fé e você não tem entendido, você não tem compreendido. Pessoas que estão roubando a tua fé. Você vem nesse lugar, você é alimentado, você sai aqui cheio da presença do Senhor e chega lá fora, estão roubando a tua fé. A palavra de Deus diz, cuidado, cuidado, para que não roubem a sua coroa. Só herdará a coroa da vida, só terá direito ao fruto da vida, aquele que vencer, aquele que tiver a coroa. Satanás está louco para que você volte para o Egito, querido. Está louco, então toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Eu queria que você anotasse alguns tópicos que eu vou estar passando para você. Esse foi o primeiro, né? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. Esse foi o primeiro que eu acabei de ministrar. E eu queria que você anotasse o segundo tópico. Ele gera em nós um desejo de mudança e nos torna obedientes à direção de Deus. Primeiro, eu tenho convicção de que eu sou um pecador. Né? Você tem convicção disso? Que você é pecador? Tem crente que não tem. Tem crente que acha que ele está certo em tudo. Né? Está certo em tudo. Aquilo que o pastor fala é besteira, aquilo que o irmão Ivanildo está pregando é besteira. Né? Tem convicção. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem convicção, você pode ter certeza. Não é o Espírito Santo que está te dando essa convicção. Uma coisa que eu tenho aprendido, quando eu tenho buscado a presença do Senhor. Quanto mais eu acho que eu sei, menos eu sei. Mais eu tenho a certeza no meu coração de que eu não sei nada e que eu preciso aprender muito. Quanto mais convicção que eu tenho, é porque eu ainda não sei nada. Então, cuidado. Cuidado você que tem aí contestado com muita coisa que tem dito nesse púlpito. Não é o irmão Ivanildo, não é o pastor Amaro, não é o pastor Claudinei. O que o Espírito Santo de Deus tem falado aqui e tem falado lá fora com você. Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de certeza, de clareza. Ele veio para dar visão. Ele não vai falar uma coisa aqui e lá fora falar outra. Se ele fala aqui, ele vai falar em outro lugar. E você tem sido insistente em não permitir com que o Espírito Santo de Deus te convença. Tá? Então ele nos leva, no segundo ponto, ele gera em nós um desejo de mudança e nos torna obedientes à direção de Deus. Olha o que fala no livro que nós lemos, em Êxodo 33, capítulo 4. Ó. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Interessante, né? Eu quando lia, eu li apenas o capítulo 33, e para entender isso, eu fui lá no 32. E se você ler no capítulo 32, o capítulo 32 inteiro, mostra o que aconteceu. Moisés, junto com Josué, seu servo, subiu para o Monte Sinai para buscar as leis do Senhor. Né, a pedra com os 10 mandamentos, as leis do Senhor. E quem ficou lá de frente foi Arão, né, o sumo sacerdote, o irmão de Moisés. E se passou dias e Moisés não voltava, não dava sinal de vida, e o povo lá agitado, né? O povo tem certeza, né? O povo sabe tudo. Esse é o problema. Leiam Bíblia e vejam em qual momento que o povo sabia o que estava fazendo. Se Deus não sempre levantou um líder, um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, para falar e ensinar o povo. Sempre que o povo se unia para fazer a vontade deles, eles entravam em confusão e pecavam contra Deus. A igreja hoje do Senhor acha que sabe tudo, não precisa do sacerdote, né? Não precisa do profeta. E aí Moisés voltou, por quê? Porque o povo agitou Arão deixou ser persuadido pelo povo, fez lá e fez um bezerro de ouro. Vocês lembram dessa história, dessa passagem? E o que ele usou para fazer o bezerro de ouro? Os enfeites, os adornos, os brincos das mulheres, das crianças, dos filhos dos hebreus. Falou, tragam tudo para mim. E ele foi lá e derreteu e fez uma imagem de escultura que saiu um bezerro. E aí fez um altar, colocou lá, esse é o Deus a quem tirou vocês do Egito. E o povo adulterou, se prostituiu na presença do Senhor, idolatria. E lá do Monte Sinai, Deus vai e fala para Moisés, volta, desce, porque o povo se perdeu. O povo está agitado.
O povo se perdeu. Por isso que nós estamos lendo aqui esse versículo 4, né? Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Sabe por quê? Porque aqueles enfeites eram o que lembrava o Egito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que te lembra o passado? O que te lembra a idolatria? O que te lembra as noitadas, as baladas? O que te lembra as rodas de escarnecedores? O que você tem ainda com você que te lembra isso? Eu falei que o anjo vai só tirar nessa manhã. No final ele vai te dar, mas agora ele só está tirando. Os enfeites lembravam a presença do Egito. Os enfeites lembravam o passado. O que te traz a lembrar o passado, querido? O que te faz, muitas das vezes, sair da presença do Senhor pelas lembranças do passado? Quando a dificuldade vem, quando a dificuldade aperta, quando o medo vem, quando a falta de esperança vem, o que te faz lembrar o passado? Mas lá eu não tinha isso, lá não acontecia isso, lá isso não me acontecia. Tem algo que tem feito isso com você? O Espírito Santo está te mostrando. O que tem se transformado um bezerro de ouro na sua vida? Será que não tem bezerro de ouro na sua vida? Será que você não tem um altarzinho lá guardado com um bezerro de ouro, que quando você está assustado, com medo, você sai da presença do Senhor e vai lá e se prostra para aquele bezerro de ouro? É essa confiança ao qual o Rodrigo falou aqui, essa confiança que você tem do Deus que você serve. Você está aqui, mas ao mesmo tempo tem algo lá guardado na sua casa te esperando, porque quando você está com medo, você procura o bezerro de ouro e se prostra diante dele. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Arranca esse bezerro de ouro, tira ele da tua casa, tira ele do teu coração. O que tem te feito e levado você a pecar contra Deus, querido? O que tem te feito, levado você a se distrair, a sair da presença de Deus? O que te faz não ir para a célula? O que te faz não vir para o culto? Tem cadeiras vazias aqui, era para estar tudo cheinha. Estamos querendo, procurando, aí, orando ao Senhor para poder abrir o novo culto, o culto da noite. Mas desse jeito não tem. É apenas desgastar o pessoal que está aqui para trabalhar, para servir a você. Tem um bezerro de ouro na tua casa. Você precisa se livrar dele rapidamente. Você precisa se livrar dessa idolatria, dessa vida de religiosidade. Deus não te chamou para a escravidão, querido. Você não entendeu isso ainda? Religião apenas escraviza. Você foi chamado para ser livre. O Senhor fez o que você não poderia fazer, Ele já fez. Ele já fez. Creia nisso. Arranca esse bezerro de ouro. O que tem sido? Tanta coisa nos leva a isso, né? Eu não estou falando só de imagem, não, que pode ser que alguém aqui realmente tenha em casa. A Bíblia fala, a Bíblia diz, eu não estou falando, está falando lá. Né? Isso é pecado, isso é idolatria, Deus não se agrada. Ele quer que você confie apenas nele. E nós lemos aqui, o próprio Senhor Jesus falou, Ele vem para fazer morada no teu coração, querido. Espero que nessa manhã Ele te convença disso. Que você se livre, sabe? Sei, aquele cordão que a mãe deu, quando foi para a Aparecida do Norte, né? Quando foi isso, quando foi aquilo. A gente não costuma falar aqui sobre isso, tá? A gente não perde tempo com isso. Por que eu estou falando, eu não sei. De repente você está aqui, está encontrando o caminho, está andando no caminho, mas no aperto você corre e busca aquilo que representa o Egito na tua vida. Quando que você vai se livrar? Quando que você vai se convencer que Deus já mostrou que o único caminho é Jesus Cristo? Quando que o Espírito Santo vai andar com você, querido? Se você não se convence disso, o Espírito Santo não anda com aquele que não consegue se convencer. Se ele não consegue te convencer, ele vai te deixar, querido.
Ele não vai perder o tempo dele. Então essa pergunta fica aí no seu coração, o que tem transformado em bezerro de ouro na sua vida? Terceiro tópico, ele transforma o nosso coração. Ele arranca o coração de pedra, porque nós temos um coração de pedra quando nós viemos para o Senhor, sabia? Nós viemos convicto, né? Eu me lembro aqui o grosso do Ivanildo, quando foi ganho para Jesus, tanta coisa que tinha que ser mudada. Meu Deus, parecia o cara que sabia tudo. Será que eu estou falando com mais alguém aqui? Né? Entendia tudo. Não, isso aí que você está falando é besteira. Ele transforma, ele arranca um coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração disposto a obedecer, a se convencer. Um coração flexível. Lembra quando a gente leu sobre obstinado? Obstinado significa isso. Alguém inflexível. Alguém que não se deixa convencer. E para o Espírito Santo fazer morada na sua vida, ele precisa que você tenha um coração flexível a ele. Um coração ensinável. Um coração que ouve, crê e obedece. É por isso que a igreja não cresce, queridos. Deus fala e você acha que entende tudo. E você vai com a sua cabeça. E você vai na sua direção. E não escuta o que Deus está falando. Entra aqui e sai aqui. E continua tropeçando. Querido, quer ver se você está errado? Olha onde você está. Quer ver se está errado? Olha se você tem sentido a presença de Deus. Para com essa convicção de que acha que sabe tudo. Deus quer usar você para fazer a obra dele da forma dele, não da sua. Não é a tua capacidade. Se fosse por capacidade, eu não estaria aqui. Falo isso todo dia lá na célula, toda reunião de célula. Não é pela minha capacidade. As pessoas vão na célula não é porque o Ivanildo está lá. As pessoas vão na célula porque elas sabem que o Ivanildo dá lugar ao Espírito Santo. Elas não vão lá atrás do irmão Ivanildo. Elas vão lá atrás do Espírito Santo, de Deus, porque sabe que lá Deus vai falar. Porque nós damos lugar ao Espírito Santo. Então, se você está nesse lugar, porque você ainda não entendeu que é da vontade dele, é da forma dele, não é da tua forma. Mas ele te fala nessa manhã, eu vou arrancar as tuas escamas, dos teus olhos, para que você enxergue. Então, abra o teu coração. Eu suplico, meu querido, meu amado, você é querido, você é um escolhido do Senhor. Abre o teu coração. Não perca a visitação do Senhor. O Senhor tem nos visitado aqui todo domingo. O Senhor está enchendo cada vez mais aqueles que estão entendendo. E a distância está aumentando. A nuvem vai começar a se mover. E eu vou falar para você, se você não entender, você vai ficar para trás. É isso que você está pedindo? É isso que você quer? Você quer estar certo? É isso? Você quer convencer de que a igreja está errada, de que o pastor está errado, de que o pregador Ivanildo está errado? E você quer ter convicção, não, eu estava certo. Você vai falar isso para o capeta quando estiver no inferno, se você continuar dessa forma. Você vai olhar para ele, eu não estava certo, você estava certo sim, olha onde você está. Abre os teus olhos. Deixa o Espírito Santo arrancar as escamas dos teus olhos. Quinta-feira tinha quase 40 pessoas na célula Vida. Eu olhava para minha esposa, não sei o que eu faço mais, não tem cadeira, não tem espaço. E tanta gente preparada para liderar uma célula. Tanto homens e mulheres de Deus já prontos. O Senhor te derramou um monte de bênção, te capacitou, mas você ainda continua insistindo, achando que está certo. Não tem aberto o teu coração para que Deus entre e trabalhe. Quer que seja da sua maneira. Enquanto for assim eu não vou. Enquanto for assim eu nos coloco. Olha, cuidado. Cuidado. Tem vindo gente. E Deus vai te tirar do teu lugar. E vai colocar outra no teu lugar. Ouça o que o Espírito Santo, Deus fala às igrejas. Você foi escolhido sim. Deus te ama. O Espírito Santo quer comunhão contigo. Sabe o que é comunhão? É andar junto. É andar junto, é fazer a obra junto. Ele não quer que você faça a obra sozinho. Não é pela tua inteligência, tua capacidade. Ele despreza a tua capacidade, a tua inteligência.
Deus, quando chamou Moisés fala, Senhor, eu não sei nem falar. Era a língua presa, um gago. Imagina um gago pregar a palavra do Senhor, queridos. Foi Arão que Deus chamou? Não, foi Moisés. Sabe por quê, querido? Porque Deus sabia que lá no Monte Sinai, quando Moisés estivesse ausente, Arão ia permitir o povo comandar. É por isso que você está nesse lugar. O Espírito Santo conhece o meu coração e também a minha capacidade. Sou incapaz, mas Ele conhece o meu coração e o meu desejo de servi-lo e fazer a vontade dEle. Abra a tua casa, querido. Abra a porta da tua casa. Se você não quer liderar uma célula, não quer facilitar uma célula, abre a porta da tua casa. Tem pessoas, famílias sedentas, indo para o inferno. Satanás está destruindo famílias, eu tenho ouvido testemunhos disso. Pessoas que quando ouvem a palavra do Senhor, ouvem essa paz, essa segurança, de que o Senhor veio para resgatar, para salvar, de quando sentem a presença do Espírito Santo. Você vê transformação, o testemunho daqueles que estavam antes escravizados por Satanás, sem esperança nenhuma, e começar a declarar que agora eles têm esperança. Abre a tua porta, casa, abre a porta da tua casa para entrar uma célula, leva a aliança, a arca da aliança de Deus para a tua casa. Lembra de Obed-Edom? Lembra? Quando ele recebeu a arca da aliança, a palavra de Deus diz que ele foi abençoado, ele e toda a sua casa. Você tem corrido atrás de riquezas desse mundo, que não estão te levando a lugar nenhum. Você está envelhecendo e você não percebeu isso ainda. Você não precisa se matar para ter, porque Deus já está te dando enquanto você dorme. Isso quando você entende o teu chamado, o porquê que Ele te chamou aqui nesse lugar. Ou vocês acham que vocês vieram aqui apenas para sentar aqui, ouvir alguém falando, gritando, berrando, louvando, e vocês voltam para a sua vida natural? Não, tem algo mais, querido. Tem algo mais. Vocês lembram o que aconteceu no final do que nós lemos? Eu comecei aqui falando sobre anjos, não foi? Tenho certeza, você se alegrou, não se alegrou? Teu coração palpitou agora sim, oh glória! O anjo do Senhor está aqui! Deixa eu falar para você, quando Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou enviar um anjo à tua frente, e eu vou arrancar os inimigos da tua vida, vou tirar tudo, vou desembaraçar e vou levar você para o destino, para a terra prometida. Moisés glorificou o Senhor, glória a Deus, agora nós vamos. Não, o que ele fez? Senhor, versículo 15, o que ele fez? Então Moisés lhes declarou, se não fores conosco, não nos envie. Se o Espírito Santo estiver com você, não estiver com você, querido, não vá para lugar nenhum. Você não vai suportar. Você não vai. Você não é melhor ou mais sábio que Satanás. Me perdoe, mas não é. Ele é muito mais astuto. Ele sabe muito mais do que você. Ele vai te enrolar. Agora, se você estiver cheio da presença do Senhor, se você for um homem cheio do Espírito Santo, querido, não tem papo. Você entra numa casa que está perdida, endemoniada, escravizada por Satanás, e quando a tua luz, quando ele olha para você, quando os demônios olham para você, vem o enviado do Senhor, os demônios batem em retirada, e quando eles batem em retirada, a primeira coisa que vem naquela casa é a presença do Todo-Poderoso. O Espírito Santo entra, ele toma, e o Senhor quer, a visão do Senhor é que cada casa, é que cada lar seja uma parte, um território do reino do Senhor, onde a palavra de Deus será pregada, aonde vidas se converterão, aonde muitos serão convencidos dos seus maus caminhos e entrarão no reino do Senhor. Deus conta contigo, querido. Ele conta com você, Ele te chamou para isso. É um privilégio. Lembra quando Moisés ia lá e ia para a tenda do encontro e se prostrava e adorava? A palavra de Deus diz que a nuvem vinha até aquela tenda. E o povo de Israel, cada um para a sua tenda, se escondia. Não tenha medo não, querido. Quando você vê a fumaça, a nuvem aqui, corre para frente.
Quando você vê alguém pulando no Espírito, coloca a tua cabeça embaixo e fala, eu quero disso. Recebe isso. Recebe. A palavra de Deus diz que Moisés falava com Deus face a face, como fala um amigo. Busca isso na tua vida, meu amado. Você pode, Ele quer isso. Na verdade, Ele fez o ser humano para isso. Por que Ele fez, Adão? Para quê? Para todo dia entardecer, descer e conversar com Adão, face a face. Mas, infelizmente, a desobediência de Adão e Eva afastaram essa presença, essa glória do Senhor. Mas Jesus, Ele veio para reconciliar o mundo do nosso Deus poderoso. Deus nunca desistiu da gente. Aleluias. Ele mandou o filho dele para vir fazer o trabalho que eu não poderia fazer. Eu vou falar uma coisa para você, o filho dele só te pede uma coisa nessa manhã. Abre os olhos para a visão de Deus. Ser sacerdote do Senhor. Prega o evangelho aonde você estiver. Abra a tua casa e coloca cadeiras e unge e fala, aqui o Espírito Santo de Deus habita. E convida teus vizinhos, convida tua mãe, convida teu pai, convida tua família. Arrasta todo mundo. A coisa que eu acho mais linda da célula é quando você ganha uma pessoa para Cristo. Ela não vem sozinha. Ela traz mãe, ela traz pai, ela traz irmã, ela traz sobrinha, ela traz amigo. Aquilo foi tão poderoso na vida dela que ela não se contenta em deixar só para ela. Ela divide. E você está aqui anos e anos fazendo a mesma coisa. Nem tua mãe, nem teu pai se converte. Nem teu irmão se converte. No trabalho ninguém nem conhece, sabe quem você é. Isso é normal. Não se assusta não. Porque você está fechando o teu coração para aquele que pode e faz todas as coisas mudarem esse quadro. E é por isso que você veio aqui nessa manhã. Esse encontro não foi com o irmão Ivanildo. Esse encontro foi com o Espírito Santo. Porque Ele quer te usar, querido. Ele quer te fazer um sacerdote. Ele quer te fazer um vigia, um sentinela. Para quando o mal chegar, estiver próximo, você já fala, olha, cuidado, vamos orar. Vamos orar porque algo está para acontecer. Deus não quer usar apenas o irmão Ivanildo, o pastor Amaro, o pastor Claudinei, a pastora Mônica, o Jonathan. Não, Deus quer usar você. A igreja de Deus só vai crescer, o reino só vai expandir se você entender o teu chamado. E eu falo isso para você e eu estou aqui declarando, berrando para você. Não depende apenas de você, a única dependência sua é você se dispor, falar, não, a minha casa vai servir ao Senhor, eu vou abrir a porta da minha casa para receber uma célula, para receber homens e mulheres de Deus, para falar o evangelho, para que a minha família se converta, para que os meus vizinhos se convertam. Deixa que o Espírito Santo de Deus faz o resto, apenas obedeça, faça como Josué, lembra de Josué? Quando Moisés saía, ele voltava para a casa dele, para a tenda dele, mas a palavra de Deus continua falando, e Josué, servo, você foi chamado para ser servo, você foi chamado para ser líder, para ser pastor, para ser bispo, você foi chamado para ser servo. Jesus mostrou isso quando ele lavou os pés dos discípulos, foi a maior lição que Jesus deu para eles, não foi para cargo, não foi para posição, foi para servir a igreja do Senhor. Ele veio para te servir, Ele quer que você sirva o teu próximo. O primeiro mandamento é esse, não é? Ama a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento e amar o teu próximo com a si mesmo. Amar ao próximo é trazer o próximo para perto. É saber que ele está andando no caminho errado, no caminho contrário. Falou, filho, esse aqui é o caminho. Orar por ele, jejuar por ele. O problema é que às vezes você não ora e nem jejua nem por você mesmo. Aí o Espírito Santo de Deus não vai agir, queridos. Eu estou declarando aqui para vocês, o Espírito Santo, ele veio para a igreja, é direito seu, mas você precisa se colocar no lugar. Você precisa arrancar as escamas dos olhos. Você precisa enxergar, ter uma visão clara do que está por vir. E está vindo, querido, quer você queira ou não, está vindo.
Mas eu quero que você esteja nessa visão. É isso que eu quero não quero que você se perca. A palavra de Deus diz que Moisés voltava para sua tenda, mas Josué, filho de Num, ele não se afastava da tenda. Se afasta da presença do Senhor não, querido. A célula tem que ser, sabe, algo agendado no teu coração. Não vá lá por obrigação não, mas vá porque você ama aquilo. 5 anos mais ou menos que a gente está, 4 anos que a gente está liderando a Célula Vida, né? Eu nunca faltei uma célula. Ah, mas você ali... Não, mesmo quando eu não era líder, mesmo quando eu não era facilitador. Minha esposa fez uma cirurgia no hospital, eu falei, olha, eu tenho que ir na célula. Mas você é louco! Como que você vai largar a esposa? Querido, você deixa, sabe, a presença do Senhor por qualquer coisa. Se o teu cachorro latir de um jeito diferente, falar, esse meu cachorro ele está com dor de barriga, eu preciso cuidar dele. E você não vem no culto. E você não vai na célula. O Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, procurando um lugar para pousar. Havia apenas trevas na face da terra, mas Ele está procurando um lugar para pousar. Você quer ser esse lugar? Você quer ser esse lugar? Você quer receber a presença do Espírito Santo? Você entendeu a visão? Você está entendendo o que Deus quer? Não se trata aqui de homem, de mulher, se trata do Senhor, da presença do Senhor, do reino do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse aqui. Eu vou fazer uma oração, querido. Uma oração que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração aqui. Eu não vou chamar todo mundo a vir aqui à frente. Aquele que sentir algo diferente nessa oração, aquilo que eu começar a orar e começar a acontecer com você, é porque os anjos do Senhor estão passando e vão passar por você. E quando você sentir, automaticamente, você vai sair do teu lugar e vir aqui para frente. Se você não vier, o próprio anjo vai te empurrar. Fiquem atentos, quem vai estar do lado, os líderes, os intercessores, eu quero que vocês fiquem atentos. Algo vai acontecer aqui nesse lugar. Algo vai acontecer nesse lugar. Você crê nisso? Se você crê, então se prepara. Feche os seus olhos. Começa desde já a clamar ao Senhor. Começa a lembrar tudo que foi ministrado. O que tem feito ou está se transformando em bezerro de ouro na sua vida. Às vezes pode ser até um filho, ou uma filha, ou um namorado, ou uma namorada. Se transformou em bezerro de ouro. Você só tem olhos para ela. Você só tem olhos para aquilo. Você se esqueceu do Senhor. Lembra de Abraão? Enquanto ele não tinha promessa, enquanto tinha uma promessa para ele, mas ele não tinha recebido a promessa, ele continuava adorando, ele continuava sacrificando, ele continuava buscando ao Senhor, ele continuava falando com o Senhor. Quando a promessa veio, quando Isaac veio, a Bíblia não fala sobre isso. Mas o que aconteceu? Por que Deus vai lá e pede a Abraão, filho dele, em sacrifício? Será que não foi porque a bênção se transformou em bezerro de ouro? Será que aquilo que ele tanto pedia, depois que ele recebeu, ele parou e esqueceu de adorar o Senhor? De se relacionar com o Senhor? Deus não ia tirar Isaac, mas Deus queria experimentar o coração dele. E eu te pergunto nessa manhã, o que tem te tirado da presença do Senhor? O que tem se transformado em bezerro de ouro? O que tem te afastado da presença do Espírito Santo? O Espírito Santo te convida nessa manhã. Medita nisso, Ele está te mostrando. Você vai arrancar isso do teu coração. Você vai mudar a trajetória, porque o teu caminho está errado. Ele vai te trazer de volta para o caminho, para a visão que o Senhor tem para você. Pai, o Senhor me deu uma visão. Não foi a primeira, e eu creio que não vai ser a última. É um ministério, é um chamado que o Senhor me deu, Pai. Essa escada que está aqui agora ligando aos céus, ó Pai querido, aquilo que nós vamos ligar na terra será ligado nos céus, aquilo que nós vamos desligar na terra será desligado no céu, Senhor. Que os teus anjos agora ministrem cada vida aqui presente, Pai. Tem pessoas aqui que ouviu essa palavra ardeu no coração, mas ela ainda tem dúvida, Senhor, se é o irmão Ivanildo ou se é o teu Espírito. Senhor Deus, faça o batimento cardíaco dessa pessoa acelerar agora. Eu quero que os líderes fiquem atentos. Eu quero os líderes de olhos abertos. Fica atento. Começa a bater mais forte esse coração agora, Senhor. Começa. Sobe, Pai, um fogo dos pés.
Isso, começa a subir. Começa, Senhor. Vai começar a queimar os teus pés. Esse fogo vai começar a subir. O teu coração começou a bater mais forte. Isso, anjo do Senhor. Isso, ministra. E se você estiver sentindo isso, já sai do seu lugar e já vem aqui para frente. Você vai ser ministrado pelo Espírito Santo. Se você começou a sentir essa sensação, algo passando no teu corpo, o teu coração palpitando, batendo um pouco mais forte, saia do seu lugar. Não resista ao Espírito Santo. Não resista. Vem aqui na frente. Se você está sentindo isso, o Senhor está tocando no teu coração agora. Isso, Ele está tocando. Tem uma vozinha falando nos teus ouvidos. Vai lá à frente. Eu quero te conduzir. Eu quero te trazer de volta. Vem, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Somente você que está sentindo. Eu quero que todos estejam com os olhos fechados. Apenas os líderes intercessores com os olhos abertos. O Espírito Santo está mexendo com você agora. Isso. Tem uma sensação, tem algo. Olha, tem gente aqui que começou a ficar com falta de fôlego. Você não está conseguindo respirar. Há um abafamento nas tuas narinas. Está queimando, tem algo acontecendo em você. É o próprio Senhor que está movendo. Saia do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu quero os líderes aqui ajudando os intercessores na oração. Começa a interceder. Começa a ministrar o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Você que ainda está sentindo algo, você que está se incomodando nesse lugar, Ele está te incomodando, Ele está mexendo. A vergonha está te impedindo de sair. Saia, querido, está todo mundo de olhos fechados. Saia desse lugar, venha aqui à frente. Venha receber a presença do Todo-Poderoso. Ele quer mudar, Ele quer tirar as escamas dos teus olhos. Te dou total liberdade. Continua falando, Pai. Eles vão para os seus lares, eles vão para casa, Pai querido. E quando estiverem em suas casas, essa palavra não vai sair da mente nem do coração, Senhor. Quando eles tiverem vontade de voltar para o Egito, Pai querido, o Senhor vai chamar de volta. Não, filho, filha, eu quero a tua presença. Vem para perto de mim. Coloque essa visão no coração, na mente, na alma, no espírito, Pai. Que cada culto, cada reunião de célula seja uma bênção, Senhor. Que o teu Espírito seja o principal. Que teu Espírito esteja à frente. Que teu Espírito tenha total liberdade. Que teu Espírito use líderes, facilitadores, ó Pai, auxiliares, ó Pai, servos, aqueles que estão olhando e enxergando a tua visão, Senhor. Unja, capacita a tua igreja para fazer a tua obra, Pai. Eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca a sua mão assim, como quem vai receber. Pai querido, amado, obrigado, Senhor, por tudo que foi feito, por tudo que foi ministrado, falado, Senhor. Que essa palavra realmente encontre uma terra desejosa, Pai, uma terra preparada, e que tenha recebido uma semente, porque a semente ela é sempre boa, Senhor. É a terra, Pai querido, que faz a diferença, Senhor. Que a semente ela veio com um propósito, e a tua palavra ela nunca volta vazia, Pai. E essa palavra foi semeada nessa manhã e ela não vai voltar vazia, Pai. Pai, eu te agradeço. Te agradeço por cada líder, por cada ministro, pelos pastores dessa igreja. Te agradeço pelos ministros do louvor, Pai. Te agradeço, Pai, por cada servo teu que se coloca na tua presença com desejo de te servir. Aumenta a intensidade, aumenta o desejo de estar na tua presença, Pai. Que a bênção do Deus Pai, o amor e a comunhão do Filho, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém, querido. Pode voltar para sua casa, mas volte com essa palavra. Guarda ela no seu coração, amém? Deus abençoe você.